Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wender. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda. Bom, nesse vídeo aqui de hoje a gente vai compartilhar com vocês, né, um pouco do que a gente tem aprendido, né, e o que tem feito sentido pra gente na parte de desenvolvimento pessoal e autogoverno da sua vida. É muito aprendizado, né? Tem muita coisa que a gente tem percebido, né? Que acho que tá ficando mais claro, vai caindo a ficha. E aí a pergunta que fica é como é que eu não sabia disso antes? Então, o objetivo hoje é transbordar na vida de vocês para aquilo que está sendo uma virada de chave para nós, para nossa família, né? E com certeza as nossas filhas vão colher frutos disso também. E uns ensinamentos que a gente tem, né, é que, primeiro, você é imagem e semelhança de Deus. Quando você tem esse entendimento, qualquer pessoa perto de você, que você vê como seu imagem e semelhança de Deus, ninguém é mais importante do que ninguém. Então, só de você ter essa mentalidade, pessoas que têm medo de ficar perto de pessoas que têm medo de outras pessoas, já cai por terra. Porque você sabe que ali todas as pessoas são iguais. Então isso é um código muito forte que ficou para mim, né? Que fez todo sentido e isso te dá muito, mas muito mais autoconfiança. Com certeza. Para mim também, uma coisa que, assim, tá gritando é o fato da gente não aprender, desde pequeno, a observar e entender, né, visualizar, sentir, aliás, dar nome às nossas emoções. A gente não está presente para isso. A gente vai vivendo o dia a dia e às vezes a gente coloca assim, eu tô com raiva. Mas a nossa tentativa é sempre colocar um pano quente ali e não perceber que a gente está, né, com um sentimento muito forte de raiva. Então a gente precisa identificar a todo momento quais sentimentos a gente tem ao longo do nosso dia, né? A gente está muito no automático. Eu falo por mim, eu vivia praticamente a vida toda nesse automático e não estava presente para ver, para compreender a emoção que eu estava sentindo, porque ao longo do nosso dia oscila muito, às vezes está alegria, às vezes raiva, às E vezes isso tem um tristeza. fator muito interessante, isso que a Amanda está falando, é quando você está presente para o sentimento atual, você também está presente para o momento atual. Por quê? Senão você só vive no futuro. E Ou no aí passado, ou no passado. E é onde o passado é a depressão, o futuro é a ansiedade. ou Então no automático, né? e aí você fica maluco, né? Onde vem ansiedade, vem depressão. Então, quando você tem essa presença de espírito, onde você tá ali e você tem a real noção do sentimento, do que você tá fazendo, é muito, muito, muito louco. Uma coisa que é bem interessante, assim, eu falo por mim, de novo, assim, eu percebi que muita coisa que a gente viveu ao longo da vida, né, no geral, assim, eu fiquei muito no estado automático, né, que até no livro lá do segredo, do Mais Esperto que o Diabo fala da alienação. Então eu percebo que, eu percebendo hoje, estudando tudo isso, está ficando tão claro o tanto que eu passei, muita parte da minha vida, no automático, na alienação total. Então você simplesmente acorda, vai trabalhar, né? O seu dia passa, você nem percebe, você não está presente, você está vivendo ali, igual a gente começa a andar, a dirigir. Quando você começa a dirigir, você sabe que você tem que acelerar e soltando a embreagem devagar. Nas primeiras vezes, você fica bem presente para isso. Depois que você acostuma, você vai fazendo, se o carro não for automático, né? Você vai fazendo isso e nem percebe. Às vezes, você pega a mesma rota para ir para o trabalho, é uma rotina. E aí, você desliga, né, esse perceber da sua emoção, de qual caminho que você está fazendo. Isso acontece na nossa vida. E aí a gente está total na alienação, porque você faz totalmente no automático e sem perceber. E aí entra isso que você falou, né, amor? A gente não está presente no aqui e agora. Às vezes você está dirigindo e você está com a cabeça longe. Aí você está acostumado a ir fazer uma rota para ir para o trabalho. E nesse dia, sei lá, você ia para outro lugar, você ia fazer um exame. E aí, simplesmente, quando você vê, como você está pensando e dirigindo, você está com a cabeça em outro lugar, você acaba indo para o trabalho. E aí, quando você chega lá, você até toma um susto. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Isso atrapalha muito também, né? Você a prosperar, por exemplo. Você Com tá certeza. querendo empreender, você tá querendo fazer coisas na sua casa, né? Então acaba atrapalhando muito. Crenças limitantes, né? Eu acho que um dos grandes ensinamentos que a gente está tendo, né? É sobre crenças limitantes. Isso aí impede muitas pessoas de prosperar, muitas pessoas de fazerem as coisas que elas merecem, que elas veio aqui para fazer. E estar presente, né, no aqui e agora, como a gente comentou, e inclusive nas crenças, faz parte
né, da gente ver a qualidade do relacionamento de casal, a qualidade nas relações com as pessoas, a qualidade da nossa relação com os nossos filhos, no nosso caso são filhas, mas independente se é filho, se é filha, ou pessoas que a gente convive, pai, mãe, pessoas no trabalho, o mais importante é a gente estar presente para tudo isso, e muitas vezes a gente não está, nem para as emoções, nem para as crenças e bloqueios que a gente carrega, e isso tem um impacto muito forte na qualidade, né, do nosso dia a dia, das nossas relações e da prosperidade, com certeza. E quando você vai trabalhar nessa parte, você consegue ter uma autoconfiança muito maior de conseguir chegar mais nas pessoas, conseguir falar com as pessoas, não se envolver com os problemas das pessoas, porque hoje a gente, né, o ser humano, ele tende muito a querer o problema dos outros para você quer pegar tudo para você, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, enfim, de todas as pessoas da sua família e amigos. Meu, você não tem que pegar problema para você, não é problema seu. Você tem que cuidar da sua vida. Isso é libertador, né? Isso é libertador. E ela cuida da vida dela. Quando você tem essa consciência, fala, meu, cuida da sua vida e eu cuido da minha, cara, você desenvolve, você prospera em todos os ambientes da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, é mais uma liberdade que você tem aí, que isso é você, né? A maioria das pessoas, a gente carrega isso pra gente. A gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente absorve o problema de todo mundo. E não, o problema é dele. Principalmente, né? Mulher é mais de meter o bedelho, então, a colher inteira. Isso é libertador, isso te libera uma carga pesada que você carrega que não é sua, né? Então você não tem que pegar problema de ninguém pra você, você tem que resolver os seus. Esse é o código. Como diz o Ender, né? A gente está sendo criado vários monstros, né? Tipo, vai cuidar da sua vida é o que ele mais fala hoje em dia. Cuida da sua vida, é muito legal. Você chegar a pessoa que, você tem que fazer isso, você tem que arrumar isso. Eu falei, filho, vai cuidar da sua vida e eu cuido da minha. Então não é ser sem educação, não é ser indelicado, mas é a realidade, cara. Ninguém tem que cuidar da sua vida. Você tem aconselhamentos, né? Você tem pessoas que você quer modelar, né? Você participa de aconselhamentos. É diferente. Não a pessoa falar o que você tem que fazer da sua vida, né? E é diferente. Então, por isso que quando você tem essa mentalidade, é libertador demais. Você não fica refém, né, de várias situações, opiniões, pessoas, enfim. É muito louco. É muito legal isso. E assim, a gente perceber, né, que toda isso que a gente está conseguindo observar e passar para vocês, a gente está percebendo já uma mudança cada vez mais sutil, mas cada vez mais perceptível para as pessoas em relação ao nosso relacionamento com as pessoas de uma forma geral. A gente fica mais livre, com menos coisas, né? Com menos coisas para cuidar, você não tomando conta da vida dos outros, você vai cuidar só da sua. Porque por mais que a gente tenha questões, por exemplo, no relacionamento de casal, que é em conjunto, da família, a nossa evolução, ela é singular, ela é única. Eu cuido da minha, o Ender cuida da dele. Então, tem algumas coisas que não dá para meter a colher. E a mulher, né, eu falo de novo, né, amarrando a carapuça, tem muita mania de querer, né? Querer meter o bedelho, querer dar conselho, querer que faça junto, querer mudar o outro. E isso é horrível. Então, cada um vai cuidar da sua própria evolução, se acredita, se não acredita. Você vai melhorando você primeiro. Claro que tem alinhamento de relacionamento do casal, da questão do treinamento dos filhos, que o casal tem que ver juntos, né? Mas tem coisas que é individual. Então, não adianta a gente também querer ficar o tempo todo ali, né, metendo a colher onde não é chamado. Então, para nós, mulheres, vamos deixar os homens aí ficarem cada um lá dentro da caixinha do nada de vez em quando, que é uma coisa natural deles. E se a gente está a fim de arrumar a falação, vamos estudar, né? Vamos estudar autoconhecimento, ao invés de ficar olhando coisas que não deve no Instagram, na internet, assistindo televisão, novela, essas coisas, né? O que realmente a gente precisa se ocupar? De autoconhecimento, ocupar uma coisa que para nós tem ficado uma virada de chave. Nós não éramos de ler a Bíblia, né, amor? Não, então isso é uma coisa que, por mais que eu era bem resistente, né? Falei, cara, ler a Bíblia, quem é religioso, não tem nada a ver, né? Não é que você tem que ser da religião para você ler a Bíblia. Eu acho que a Bíblia é universal, né? E os códigos da nossa vida estão todos ali. Então, quando você começa a ler e interpretar, e ler uma vez, às vezes você não entende, né? Então, você tem que ler 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Não importa.
Você lê, você entendeu, você interpreta. Cara, isso ali faz todo sentido para, né, você colocar, incorporar isso na sua vida. Uma coisa que a gente está pegando muito, né, é a questão dos drives mentais, né, que a gente vem instalando nas nossas filhas desde quando elas nasceram. Então, a gente está presente para isso. E aí a gente vai compartilhar com vocês aqui a nossa evolução, porque nós estamos aprendendo, né, a instalar os drives mentais corretos nela. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um drive mental errado que a gente instalava nela. Você é muito bagunceira, você tá arrumando um monte de bagunça. Cara, cheio de enrolação você tá enrolando para tomar banho, você tá enrolando para fazer isso, você tá enrolando. Cara, isso é um drive mental que você tá instalando nos seus filhos, fortíssimo, que vai atrapalhar ele no futuro, para ele prosperar, ele vai enrolar a vida dele. Ele vai enrolar tudo. Então, isso é muito evidente a partir do momento que a gente está estudando sobre isso, né, sobre drives mentais. Então, é muito melhor você instalar drives positivos, né, principalmente quando está criança. Sim. E isso aí vai refletir lá na vida adulta. Então, nós vamos compartilhar aqui no canal com vocês a nossa evolução, os drives errados que a gente instalou, os drives corretos que a gente conseguiu instalar, a evolução, né? Que a gente identificou, tem 200 mil, né? E aí, os drives corretos que a gente conseguiu instalar, a evolução, a não evolução, enfim, acho que vai ser um compartilhamento bem legal, que a gente vai aprender, né? A gente vai transbordar para vocês, e eu acredito que possa fazer sentido para muitas pessoas aí que estão buscando esse tipo de ensinamento, né, de informação, enfim, que você queira chamar aí. Na verdade, essa questão com os filhos, eu acho que se tem algo que a gente pode deixar para os nossos filhos como um legado, o mais importante que a gente tem é justamente isso. O conhecimento, ele não ocupa espaço, ninguém rouba, ninguém tira. E não dá para a gente seguir, né, aquilo que a gente já sabe que às vezes não funciona. Né? Os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham de melhor para nos dar. E cabe a cada geração fazer seu papel na evolução. O nosso papel na evolução, a gente percebe que é esse. É perceber essa questão dos drivers, né? Ainda há tempo, sempre há tempo da gente trabalhar, né? Desinstalar os errados que a gente já fez. No nosso caso, nossas filhas já estão um pouquinho grandes, não estão na primeira infância mais, mas ainda é possível, ainda há tempo, porque elas ainda são crianças e pré-adolescentes, mas ainda dá tempo. E também, principalmente, instalar drives positivos, que é muito importante. Então, estar presente para isso. Dentro da nossa casa, eu acho que é o maior legado que a gente pretende deixar para as nossas filhas, dentre outras coisas, ensinar empreendedorismo, né, uma maneira diferente de pensar também, né, ter essa cabeça bem firme, bem forte, mas principalmente essa questão da instalação dos drivers corretos, né, treiná-las de uma maneira com que elas consigam não só ter uma vida boa, uma vida próspera, mas também estejam preparadas para que os filhos delas, né, nossos netos, também sejam já educados desde pequenininhos com as instalações corretas dos drivers mentais corretos, né, os positivos, para que não ocorra também, né, os negativos, não por parte delas como mães, né, porque a gente faz não porque a gente quer, está no automático, aprendemos assim, mas a gente pode sim fazer a diferença a partir de agora. Essa geração precisa muito disso. E eu acho que esse é o nosso principal compromisso, né? E essa questão do drive mental é uma analogia muito bacana, né? Porque você associa com o computador. O computador, quando não está funcionando legal, você tem que atualizar os drives dele. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando ele não está funcionando legal, até pra gente, tá? Adulto, a gente tem que instalar drives mentais toda hora. E se você conseguir fugir um pouco da TV, jornal, notícias ruins, aquilo ali tudo é drive negativo que está instalando na sua cabeça. Então não é só de criança, não. Nós também temos que instalar drives mentais a todo momento, porque senão a gente não funciona, né? A gente não prospera, a gente não evolui. E primeiramente, né, a gente tem que prosperar na nossa casa. Se você quer prosperar no seu trabalho, na sua vida, né, na sua comunidade, primeiro lugar que você tem que prosperar é na sua casa, é na sua família. Você, seus filhos, né, seu cônjuge. Então, o recado é esse, pessoal. O vídeo tá ficando um pouquinho longo aqui, mas a gente promete que vai fazer vários vídeos aqui no canal. E, né, com certeza aí um vídeo desse vai conectar com você aí, e a gente tem o maior prazer de transbordar isso aqui, né? Acho que a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. É isso aí.
Conta com a gente, eu espero que vocês gostem. Compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam receber essa mensagem, que vai fazer a diferença na vida delas. Nosso objetivo é esse, aprendermos juntos. O Transbordar, esse é o objetivo, né? Que a gente conecte com mais pessoas que têm essa mesma visão ou estão à procura dessa mesma melhoria que nós estamos, porque não tem nada mais importante, como o Ender disse, né? Que é o nosso reinado. E é o legado que a gente deixa para os nossos filhos. É isso aí, pessoal. Os nossos contatos vão estar na descrição do vídeo, né? Mas tá aparecendo aí para vocês. Meu arroba do meu Instagram é @wendertv. O meu é Amanda C. Bonifácio. Então a gente vai estar colocando para vocês aqui, né? Para vocês verem aí, ó. O meu é o WenderTV e da Amanda é Amanda C. Bonifácio, tá bom? Segue a gente aí no Instagram, compartilha o vídeo aí se você acha que fez sentido para você. Tamo junto, até depois do fim. Até mais, tchau, tchau.